o governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em assentamentos da reforma agrária nos municípios de Prado e de Mucuri, no sul do estado da Bahia. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, dia 2, por autoria do ministro da Justiça. Segundo a publicação, o contingente a ser disponibilizado obedece ao planejamento definido pela Coordenação Geral de Planejamento e Operações da Força Nacional, atendendo a pedidos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A publicação ocorre dias após ataques no assentamento Jaci Rocha, na cidade de Prado. Segundo o Ministério da Agricultura, 8 pessoas foram feridas em uma ação ocorrida na madrugada do dia 28 de agosto. A direita é violenta, é injusta. Estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Parece que não queremos vida. O assentamento Jaci Rocha foi criado em 30 de abril de 2015 pelo governo da Bahia. O espaço nasceu após a abertura das porteiras da fazenda Colatina, quando agricultores familiares de Prado tomaram a posse de cerca de 4.000 hectares de terra, onde foram assentadas 227 famílias. A propriedade havia sido ocupada em abril de 2010, de acordo com o MST. A fazenda Colatina era um antigo latifúndio de eucalipto. Segundo o governo da Bahia, o Jaci Rocha foi o primeiro assentamento surgido após uma negociação entre o Poder Executivo Estadual, movimentos sociais, empresas de celulose e o INCRA. À época, tratava-se da primeira etapa de um processo de aquisição de terra e emissão de posse para a criação de assentamentos. De acordo com o MST, as companhias detinham, na época, 1 milhão de hectares. Portanto, é preciso que a gente fique muito atento. Segundo o MST, a quadrilha chega às áreas dos assentamentos e diz que todos têm direito a vender as terras. A intenção seria de, junto ao INCRA, causar desordem entre as famílias. Ela, a quadrilha, está sendo financiada pelas oligarquias e pelos grandes fazendeiros. Em contrapartida, o INCRA, que é o órgão que deveria zelar pelas áreas da reforma, tem entrado nos assentamentos sem identificação, escoltados pela força policial pesada e sem qualquer diálogo com algum representante legal. Após o golpe que deram na presidenta Dilma, a extrema-direita, ao usurpar o poder, começou uma série de ataques aos assentamentos da reforma agrária. O golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. No governo Bolsonaro, esses ataques ganharam corpo, força e todo o aparato federal para justificar suas ações truculentas, violentas e arbitrárias em todo o país. Violento contra as famílias! Famílias sem terra que vivem aqui nessas áreas há mais de 20 anos. Cartão de visita para marginais do MST tem que ser um cartucho 762. Nós ficamos escandalizados diante do nosso presidente que não tem coração nenhum. É um homem bruto, um homem parece que quer sempre brigar. Aquela palavra que nunca será esquecida na história. E daí, este demonstra que é um homem que não pode governar. Ele não tem um coração compreensivo, não tem um coração capaz de se compadecer, de chorar com seu povo, de sentir o sofrimento do povo. Como pode governar alguém que não tem empatia? Tem que ter o punho de ferro, tem que usar a violência, bandido bom é bandido morto. Tem gente que pensa assim, mas este não é o pensamento da igreja, dos cristãos, do evangelho, estamos fora. Na Bahia, para além da ofensiva do governo federal, existe uma quadrilha especializada
para atuar nos acampamentos e assentamentos de todo o estado. A quadrilha tem acesso às informações e documentos que somente o INCRA e o governo detêm. Ela atua espalhando fake news, aterrorizando e com falsas promessas. Ela está sendo financiada pelas oligarquias da região e os grandes fazendeiros. Ações como esta só mostram as faces da perversidade do coronelismo. Eita notícia boa, Liva. Eu tô aqui com coronavírus, mas isso aí, rapaz, deixa uma alegria danada, viu? Coisa boa mesmo. Botar esses malandros pra correr. Nós botar aquela metralhadora nas costas de Barbosinha aí, ele sair derrubando aí até os pés de mato ele vai jogar no chão. Com fé em Deus, vamos começar por aí. Mas vai São João, vai Jaci Rocha, Fábio Henrique, é tudo. Em contrapartida, o INCRA, que é o órgão que deveria zelar pelas áreas de reforma agrária, tem entrado nos assentamentos sem identificação, escoltados pela força policial pesada e sem qualquer diálogo com algum representante legal. Eu sou agente do Estado, eu estou aqui registrando a situação de obstrução de justiça. Só que isso aqui é um órgão federal, o assentamento aqui. Pronto, a gente tem um representante aqui do INCRA. E aí? Quem é o representante do INCRA? Cadê o carro que vocês estão esbarrando? Bora, libera aqui a passagem. Bora. Nós temos a ata aqui. Se afaste, quando estiver subindo, ele fala com você. Sem problema, não queremos confusão. Tem certeza que você não quer confusão? Não. Não está aparecendo, não. Não, nós queremos diálogo. Ah, é diálogo que você quer, né? É um esquema milionário para extorquir as famílias assentadas de toda a Bahia. Os principais alvos são as áreas que estão nos municípios do Prado, Mucuri, Iramaia e Vitória da Conquista. Essa quadrilha tem mentido sobre a distribuição do título da terra. Chegam até as áreas e dizem que todos e todas têm direito ao título definitivo, que dá aos agricultores acesso à terra, podendo vendê-la. Essa quadrilha tem mentido sobre a distribuição do título da terra. Chegam até as áreas e dizem que irão entregar o título definitivo, TD, que dá aos agricultores acesso à terra, podendo vendê-la, quando, na verdade, o que é oferecido é o contrato de concessão de uso, CCU. Isso mostra que a real intenção desses grupos, junto ao INCRA, é causar desordem, terror e caos político, tentando desmobilizar as famílias e abrindo caminho para essas quadrilhas. Nós, governo federal, queremos mandar um recado. O MST se coloque no lugar dele e respeite a lei. A lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Em qualquer estado da federação, em qualquer lugar desse Brasil, ninguém está acima da lei e não será diferente no estado da Bahia. Dia 2 de setembro de 2020, o governo federal lança no Diário Oficial a autorização de uso da Força Nacional para invadir áreas de assentamentos nas cidades de Prado e Mucuri. Nós, do MST, continuamos organizados na luta pela terra e em defesa da reforma agrária popular. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nesse momento, eu venho aqui manifestar a minha total solidariedade ao movimento dos Sem Terras e lamentar profundamente que a justiça brasileira tem sido tão covarde, tão omissa diante dos gravíssimos problemas que a sociedade brasileira atravessa e ver um presidente da República bandido, como é o caso de Bolsonaro, miliciano, com os filhos todos envolvidos em maracutaias, todos enrolados, e a justiça não se apressou para explicar os mandantes da morte de Marielle, e quando agora tem o movimento do Sem Terra, que luta pela reforma agrária, juízes botando a polícia para jogar bomba e agir de forma truculenta, como foi o caso da Polícia Militar de Minas Gerais, que é comandada pelo general Mário Araújo e pelo covarde Zema. Ao MST, eu felicito, parabenizo e sugiro, sejam resistentes,
Cada ação corresponde a uma reação, igual ou superior e contrária. Será que é isso que o governo quer? Será que é isso que os generais que estão ao lado de Bolsonaro querem? Será que é para isso que esse governo se instalou? Que há muito tempo que já se posiciona contra o MST? O Supremo Tribunal Federal, que deve zelar pela Constituição, por que ele não faz com que a Constituição seja cumprida, garantindo ao povo brasileiro acesso à terra, acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, acesso à segurança? Mas vem agora esse bandido Bolsonaro colocar a Guarda Nacional para cima do MST? Isso aí é inaceitável, inadmissível. Eu felicito aos bispos brasileiros que lançaram aquela carta, que nós não temos um governo, nós temos criminosos no poder. E o governo da Bahia tem a obrigação de colocar a polícia militar para dar proteção aos trabalhadores sem terra e ao povo que está morando lá. E a justiça cabe olhar para ver de que lado que ela está. Mais uma vez, não é senhor Edson Fachin, senhora Carmen Lúcia.